Olá pessoal, mais um vídeo, continuando aqui a prova da SPSEC 2024, mais um grupo de exercícios, porque não estou conseguindo ler a prova direito, estou fazendo um apanhado, então não vou numerar as questões, tá bom? Então nem sei a ordem delas, mas são as questões que estão na prova. Sabendo que x é real, o conjunto de solução S dessa equação aqui é... Bom, no caso aí eu vou escrever desta maneira. O 4x eu vou manter, aqui eu vou colocar 2 elevado a x, 5 elevado a x. Aqui eu vou botar 5 elevado a x ao quadrado. Então agora eu vou ter aqui uma equação de segundo grau, né, onde a variável vai ser 5 elevado a x. Então eu vou ter 5 elevado a x ao quadrado, menos esse cara aqui, e menos esse cara igual a zero. Então aqui você tem x ao quadrado, é como se fosse, né, y ao quadrado, menos um número vezes y, menos um outro número. Muito bem. Então, fazendo Bhaskara, né, eu vou ter exatamente isso. 5 elevado a x vai ser igual a esse cara aqui, 2 elevado a x, mais ou menos. Aí vai ficar 2 elevado a x ao quadrado, é 4 elevado a x. Menos 4ac. Então vai dar 4 vezes esse cara, vai dar mais 4 vezes ele. Agora nós vamos ter 4 elevado a x, eu coloco em evidência. Então vai dar 5 vezes 4 elevado a x. Mas a raiz quadrada de 4 elevado a x é 2 elevado a x. Raiz de 5 sobre 2. Bom, colocando 2 elevado a x em evidência, vamos ficar assim. Agora vamos dividir por 2 elevado a x. Então vamos ter 5 elevado a x dividido por 2 elevado a x, vai ficar isso. E aqui vai ficar 1 mais raiz de 5 sobre 2. Porque, como isso aqui é uma exponencial, né? Isso aqui nunca vai ser negativo. Como raiz de 5 é maior que 1, então aqui não pode ser menos. Bom, aplicando agora então o logaritmo, né? Então o logaritmo vai ser, o x vem para baixo, né? Aí fica logaritmo na base 5 sobre 2, que é 1. E desse lado fica o logaritmo disso na base 5 sobre 2. Muito bem. Agora nós vamos veja bem, nas alternativas não tinha log de 5 na base 5 sobre 2. Não tinha essa expressão aqui. Então eu tive que mudar de base 2/5 para verificar, né, o que ia acontecer. Então passando para a base 2/5. Então fica log disso aqui na base 2/5 sobre log de 5 sobre 2 na base 2/5. Mas observe que aqui, ó, está o inverso, né? Então, o logaritmo de um número, quando a sua base é o inverso, vai dar menos 1. Então, aqui é menos 1, então vai ficar x igual a menos 1 vez tudo isso aqui, beleza? Bom, agora, como esse menos 1 está multiplicando, eu vou passar ele para cá. Então, vai ficar esse cara elevado a menos 1. Então, eu vou inverter, né? Então, vai ficar 2 sobre 1 mais raiz de 5. Bom, aqui eu vou racionalizar. Então, multiplicando por 1 menos raiz de 5, vamos ficar assim e aqui embaixo assim. Muito bem. 1 menos 5 dá menos 4. Né? Então, ficamos assim. Daí, vamos ter... aqui eu repeti, né? Não precisava ter repetido. Sei lá porque repetir. Esse cara era que era para ficar aqui. Mas tudo bem. Simplificando o 2 com o 4, eu vou obter 2 dividido por menos 4, vai dar menos 1 sobre 2. E menos 2 raiz de 5 dividido por menos 4 vai dar mais raiz de 5 sobre 2. Então ficamos assim e essa é a resposta. Considere as retas R, essa aqui, e S, essa daqui. Sabendo que R e S são perpendiculares e que P22 pertence a S, assinale a opção que contém valores corretos possíveis para ABC
respectivamente. Muito bem, então eu vou tentar escrever essa reta R de outra forma, né? Então, multiplicando por 2, vamos ter isso, isso e isso. Vamos isolar o y. Por quê? Porque elas são perpendiculares. Então, existe uma relação entre os coeficientes angulares. Bom, então, isolando o y, vamos ter exatamente isso. Então, o coeficiente angular dessa reta R é 1/4. Agora eu vou isolar o y aqui na segunda. Então, vai ficar assim e vai ficar assim. Então, o coeficiente angular é menos A sobre B. Ora, mas nós sabemos que quando são perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares, eles dão como resultado menos 1. Então, eu vou escrever 1/4 vezes menos A sobre B igual a menos 1. Fazendo essa continha, vamos obter A igual a 4B. Bem simples de fazer, né? Muito bem. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou substituir agora o P22 nesta reta aqui. Então, aí eu vou ter 2 para Y, 2 para X, né? O coeficiente angular é A sobre B. Então, fica menos A sobre B vezes 2. Menos C sobre B. Bom, fazendo essa continha aí, vamos obter 2B igual a menos 2A menos C. Ora, mas o A vale 4B. Então, vou substituir o A aqui por 4B. Então, vamos ficar assim. Então, aqui eu vou ter 2B e aqui menos 8. Mas para cá vai ficar 10B igual a menos C. Bom, como ele quer valores corretos possíveis para A, B e C, então eu vou fazer o A igual a 1, o B igual a 1, para facilitar a minha conta aqui. Então, se o B for 1, por exemplo, o A vai ser 4. E, obviamente, o C vai ser menos 10. Então, o nosso resultado é exatamente esse daí, né? 4, 1 e menos 10. 4, 1 e menos 10. Considere as circunferências dadas por λ1 e λ2. Qual a posição relativa dessas duas circunferências? Bom, então aqui a gente vai transformar naquela que mostra o centro e o raio, né, da circunferência. Então, eu vou pegar aqui o x2, né? Vou pegar aqui o x2, né? O menos 2x e o mais 1. Vou pegar esses três termos. Então, eu vou transformá-los eles assim. Então, x2 menos 2x mais 1 é exatamente isso aqui, ó. Ok? É exatamente isso. Muito bem. E aí, o que sobrou? O y2 com menos 4y. Então, eu botei y menos 2 ao quadrado, o que vai me dar y ao quadrado menos 4y mais 4. Mas não tem mais 4 aqui. Então, eu tenho que tirar 4 para poder equalizar. Bom, com isso, a minha equação do λ1 fica dessa forma. Então, aqui eu tenho que o centro é 1 e 2 e o raio é a raiz quadrada de 4, que é 2. Com a λ2 é a mesma coisa, né? Vou pegar aqui esse e esse aqui. Então, eu escrevi assim, x ao quadrado mais 4x mais 4. Mas aí não tem um 4 sozinho, então eu tiro 4. Aí aqui a mesma coisa, é esse aqui com esse. Y menos 5, porque dá y ao quadrado menos 10y mais 25. Então eu ponho menos 25. E mais esse 3 aqui que sobrou. Bom, fazendo essa continha aí, vamos obter isso. Desculpa. Então aqui eu tenho que o centro da circunferência é menos 2 e 5 e o raio é a raiz quadrada de 16, que é 4. Bom, então tem duas circunferências, né? Veja bem, se o raio de uma é 2 e o raio da outra é 4, se elas forem tangentes, então a distância do ponto C1 até o ponto C2 tem que ser 6. Ok? Se elas não forem tangentes, o que vai acontecer? Vamos supor que sejam exteriores, né? Então, a distância de C1 até C2 vai ser maior do que 6. E se elas forem secantes, né?
Então a distância entre C1 e C2 vai ser menor que 6. Né? Então fazendo isso, a distância entre C1 e C2 vai dar 3 raiz de 2. Eu usei aqui a fórmula da distância entre dois pontos. Ora, mas 3 raiz de 2, 3 raiz de 2, fazendo aqui a conta, vai dar 4,2, ou seja, a distância entre os centros é menor que a distância entre os raios. Então, elas são secantes. Deixa eu ver se eu tiro aqui a minha imagem. Bom, não sei, eu tiro a imagem, mas parece que ela fica lá no final. Bom, mas todo jeito aqui. Esse desenho, então, deixa eu só ver se eu consigo tirar ele daqui. Eu acho que eu não consigo, né? Não consigo afastar ele um pouquinho, né? Bom, aqui você tem, então, a ideia do que está escrito aqui. Você tem o ponto A, B, C e D, que são AB, BC e CD, são 3 lados aqui do polígono, né? E aí eu tracei aqui a perpendicular, que é a mediatriz, e aqui a bissetriz em A. Então ficou o ângulo aqui de 75 graus. Como aqui é mediatriz, então é 90 graus. Aqui é um ângulo interno, aqui o outro ângulo interno. E aqui, como é bissetriz, então é metade do ângulo interno. Bom, feito isso, quanto que vale o ângulo interno de um polígono? Ora, é esta fórmula aqui. 180 vezes isso aqui, que é a soma de todos os ângulos dividido por n, porque ele é um polígono regular. Então, multiplicando e dividindo, vai cancelar, vai ficar 180, 360 sobre n. Então, esse é o ângulo interno. Bom, agora olhando aqui o desenho, eu vou ter né? Aqui eu vou ter, então, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ele não é regular, né? Mas, mesmo não sendo regular, a soma dos ângulos, dos 5 ângulos, tem que dar o 540, né? Que é o famoso 540 do pentágono, né? Bom, então eu escrevi aqui, ó, A1 sobre 2, quer dizer, eu peguei esse cara aqui e dividi por 2. Mais esse aí, então deu 2 aí. Mais o 90 mais o 75 tem que ser igual a essa fórmula aqui da soma dos ângulos de um pentágono, né? Bom, fazendo essas continhas aí, eu vou obter isso. Dividindo por 2 aqui dá 90, aqui dá 180, aqui dá 360, aqui dá 720, aqui dá 165. E esta conta aqui dá 540. Bom, então agora o que eu vou ter aqui? Pegando aqui o último resultado que eu encontrei lá, basta fazer a continha aí, né? Então eu vou obter esse cara aqui com esse aqui, vai dar 900 sobre n. E o restante dos números dá 75. Com isso, o nosso n é 12. Então o polígono tem 12 lados. É um dodecágono. Então, pegando a fórmula aqui da diagonal, é o número de lados vezes o número de lados menos 3 sobre 2. Fazendo essa continha vai dar 54. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.